Presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, garante interesse do Atlético Mineiro em atleta do time esmeraldino. No vídeo de hoje irei trazer aqui um pouco a respeito dessas informações que envolvem também a negociação da venda do Léo Senna, que o Goiás tinha percentual, né, após o Atlético Mineiro vender o jogador ao Spezia da Itália, como que o Goiás está tratando essa negociação, que inclusive pode ser compactada ou numa troca de jogadores ou até mesmo essa negociação total do Atlético Mineiro em um jogador do Goiás, tentar esclarecer um pouco a respeito desse assunto. Esse será o principal tema do vídeo de hoje. Antes de começarmos, aquele recadinho básico aqui de todo youtuber, né? Deixe seu like aqui embaixo. Também se inscreva no nosso canal, ajudar o Goiás News cada vez mais crescer aqui também no YouTube, alcançar um número maior aí de esmeraldinos também nesse novo projeto aqui nessa plataforma. Eu irei começar o vídeo explicando, né, essa situação. Consegui falar com o Paulo Rogério Pinheiro, que me garantiu esse interesse do Atlético Mineiro. Eles irão sentar ainda para negociar esses termos ainda no final do Campeonato Brasileiro, mais ou menos lá para o início de dezembro. Isso tudo porque eu perguntei para ele lá no seu Instagram, naquela época ainda que ele estava ativo. Infelizmente agora ele acabou desativando por problemas nessa reta final da Série B, mas eu acho que logo deve retomar a ativa, principalmente para 2022. Perguntei a respeito aí, né, do meia Léo Senna, como que o Goiás negociou esses termos, já que o Atlético Mineiro, que adquiriu o jogador juntamente com o Goiás lá no início do ano passado, em 2020 ainda, antes daquela primeira paralisação no futebol, o Goiás, que tinha contrato com o Léo Senna só até o final da temporada, vendeu o jogador para o Atlético Mineiro por 4 milhões de reais naquela ocasião. E o Goiás manteve 20% do percentual do jogador, ou seja, caso fosse negociado, 20% da venda total do jogador iria para os cofres esmeraldinos. O Goiás queria também ter todas as informações e participar das reuniões envolvendo aí o seu jogador, ou seja, mesmo o Atlético Mineiro tendo esse 80% do Léo Senna, os restantes, 20% ainda pertencia ao Goiás. Pelo Atlético Mineiro, o Léo Senna não teve aí muitas oportunidades com o técnico Sampaoli, foram aí apenas 4 jogos no total. O jogador acabou sendo emprestado aí para o futebol italiano, naquela ocasião o Spezia, clube que tinha acabado aí de subir para a primeira divisão lá da Itália. Ele foi muito bem, conseguiu jogar alguns jogos, mesmo não sendo o titular absoluto da posição, era um reserva aí bem interessante para a equipe do Spezia, que conseguiu permanecer na primeira divisão italiana, fez uma campanha ali de meio de tabela bem segura. O Léo Senna entrou em campo 19 vezes e deu uma assistência. Dessa forma, a equipe italiana, adquiriu seus direitos econômicos junto ao Atlético Mineiro, num valor aí de 8 milhões de reais naquela situação. Ou seja, o Spezia queria contar com o jogador, pagou esses 8 milhões de reais, que foi aí, o valor estabelecido pelo Atlético Mineiro, então adquiriu 100% o jogador. Entretanto, o Goiás nem sequer foi consultado em momento algum a respeito dessa negociação, até mesmo queria levar na FIFA, porque o Atlético Mineiro vendeu esses 20% do Goiás dentro do valor total do Spezia, e o Atlético Mineiro iria sim depositar esse dinheiro na conta do Goiás, que daria mais ou menos aí na casa de 800 mil, 1 milhão de reais. O Atlético Mineiro ia sim pagar o Goiás, mas o Spezia, como pagou os 8 milhões de reais naquela ocasião, reconheceu que tinha 100% dos direitos do Léo Senna, e não esses 20% que pertencia ao Goiás. Ou seja, o culpado dessa situação foi sim o Atlético Mineiro, que não informou o Spezia que o Goiás tinha esses 20%, e muito menos informou o time esmeraldino que estava negociando aí o Léo Senna com o Spezia. Realmente uma bagunça danada que não reflete muito o Atlético Mineiro desse ano, que está bem organizadinho, enfim, não sei se foi uma falta de conversa, um desentendimento entre as duas diretorias. Dessa forma, o Goiás até mesmo tentou levar essa situação na FIFA, mas a princípio os nervos aí se acalmaram. O Goiás, como eu disse, o Paulo Rogério Pinheiro garantiu que vai sentar, conversar, ter uma reunião com o Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, no final da temporada, para discutir esses termos, tanto do jogador quanto também esse provável interesse em outro atleta do Goiás. Ou seja, pode ser que o Goiás aceite sim negociar esses 20% do Léo Senna, não sei o que vai ser acordado entre as duas diretorias, ou talvez permanecer ainda com esse 20% de uma eventual transferência do atleta aí, que tem atualmente 25 anos de idade. O seu valor de mercado, segundo o site Transfer Market, beirei na casa de 12, 13 milhões de reais. Caso seja negociado aí com outra equipe do futebol europeu, ou até mesmo aqui do Brasil, o Goiás ganharia ainda mais dentro desse valor. Se fosse 12 milhões de reais, como está aí atualmente o seu valor dentro do Transfer Market, o Goiás ganharia aí na casa de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, valor bem interessante para a diretoria
Esmeraldino. O Léo Senna que ainda nessa temporada não jogou aí nenhum jogo, inclusive teve o interesse da Fiorentina na sua contratação. Pode ser que venha, quem sabe, ser negociado com uma equipe um pouco mais tradicional do futebol italiano e novamente render uma grana para o Goiás. Então, como disse o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, existe sim, né, essa demonstração de interesse do Atlético Mineiro em um atleta do Goiás, ou seja, estavam aí negociando também de olho, né, o Galo em um atleta esmeraldino dessa temporada de 2021. Não consegui informações a respeito se era um atleta do elenco profissional, já que o Goiás faz, né, uma campanha até aceitável aí na Série B, tem alguns bons destaques dentro do seu time, como por exemplo o goleiro Tadeu, o próprio zagueiro Reinaldo, que assim não está no nível do Atlético Mineiro ainda, mas é um atleta jovem, tem potencial bastante, quem sabe um teste aí para o Mineirão. E além, né, do atacante Aleph Manga, o principal jogador do Goiás nessa temporada, pode ser que esses atletas, algum desses podem ter despertado aí o interesse do Atlético Mineiro. Ou se não, das categorias de base, o que eu acho mais provável, já que o Goiás aí tem, né, uma das melhores categorias de base do país. O próprio Pedro Bahia, né, um dos atletas destaques do Verdão nessa temporada no Goianão Sub-20, é outro que talvez pode vir a interessar o Atlético Mineiro. Ainda não temos aí certeza a respeito dessa negociação. O que os dois presidentes querem, né, resolver essa situação do meio-campista, o Léo Senna, o Atlético Mineiro ou pagar esse valor que tem ao Goiás, ou conseguir esses 20% lá com o SPESE ainda, né, para permanecer dentro do Goiás, caso o Léo Senna venha a ser negociado, ou às vezes essa transferência direta envolvendo os dois valores, tanto pagando uma grana para o Goiás por aquisição desse atleta e também do Léo Senna, né, esses 1 milhão que ficou pendentes ainda da temporada passada. Nos resta aguardar, isso porque, né, obviamente, como o presidente disse, quer discutir esse assunto depois do dia 30 de novembro, quando encerra aí grande parte das atividades do Goiás Esporte Clube e também do Atlético Mineiro já na reta final da temporada. Esse bate-papo, né, pessoal agora entre o Paulo Rogério Pinheiro e também o Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro. Quero saber a sua opinião, né, torcedor aí do Goiás. O que você acha a respeito dessa situação? Se o Verdão deveria permanecer com os 20% aí do Léo Senna para as próximas temporadas, a respeito dessa negociação com o Atlético Mineiro também. O que pode acontecer? Será que o Galo vai comprar algum jogador do Goiás e pagar essa grana aí do Léo Senna? Ou apenas algo separado, o Goiás conseguir recuperar essa porcentagem e negociar outro atleta, quem sabe aí, ou do time titular, né, do time profissional, ou das categorias de base. Você também, se caso chegou até você e também torcedor do Atlético Mineiro, saber a sua opinião a respeito desses temas. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!